Ensina-me, Pai, a viver de acordo com a sua palavra, no seu padrão, no seu modelo, na sua forma, segundo a minha nova natureza, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e poder influenciar e impactar essa geração. Eu não quero mais viver do jeito que eu quero ou penso. Eu quero viver do seu jeito, que é o melhor. Eu quero e decido influenciar esse mundo com o teu amor. Ajuda-me a ser uma mulher movida pelo Espírito Santo todos os dias da minha vida. Olá, pessoal, como vocês estão? Para quem não me conhece, eu me chamo Mary Fajardo. Um rostinho novo por aqui, não tão novo. Ainda estou me acostumando. Então, hoje é um dia muito especial, tá? Em que a gente vai estar compartilhando aqui uma bênção que aconteceu no nosso meio. Eu vou estar falando com a Aline e vou estar falando também com a Vânia. São duas queridas. A Vânia, ela é líder de mulheres da nossa igreja e também líder de uma conexão, né? E a Aline faz parte da conexão da Vânia. E a gente tem visto que coisas maravilhosas têm acontecido no nosso meio. Eu quero iniciar, né, esse encontro, que vai ser muito legal, eu tenho certeza, com o versículo que está lá em Tiago, capítulo 5, no versículo 16, que fala assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, a palavra fala da importância da gente estar orando uns pelos outros, né? A gente não pode deixar de orar uns pelos outros, porque promove cura quando isso acontece. E é um pouquinho disso que a gente vai estar falando, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, Aline, sobre você, como é que você chegou, se você já conhece Jesus há muito tempo. Bom, como você já falou, meu nome é Aline, né? Eu já conheço, né, desde criança, porque minha mãe me levava já para a igreja, né? Já caminhava com ela. E na fase da adolescência, aquela fase, né, qual a gente quer conhecer, mas graças a Deus eu sempre tive um temor e nunca fui de nada fora. E eu já conheço há muito tempo, sim, e depois me desviei, né, assim, não me desviei, vou dizer assim, para fazer coisas erradas, mundano, como muitos fazem, mas me afastei um pouco, né, e depois quando eu retornei com a decisão de ficar e nunca mais sair, me batizei, para a honra e glória de Deus, eu tô até bênção, hoje. Né? E amo. Que bom, amém. Estar na presença do Senhor. É isso. A gente, às vezes, né, acontece os percalços, às vezes a gente se perde no caminho, mas o Senhor é bom, Ele traz a gente de volta, Com né? certeza. Ele tem, e glória a Deus, porque nele você sempre tem um caminho de volta, né? Sempre há uma nova chance, sempre há uma nova oportunidade com o nosso Deus. E aí, Aline, a gente estava conversando, você falou que acontecia você sentia, né, eventualmente, uma sensação ruim, né? E eu queria saber o que você sentia, o que acontecia. Alguns meses atrás, antes da conexão, né, de conhecer a conexão, eu passei por um período meio turbulento, né, na minha vida, no meu particular, vou dizer assim, na minha área mais espiritual, sabe? Não pessoal, né, mas a minha área, vou dizer assim, espiritual ficou um pouquinho abalado com os problemas que eu passei, umas situações, né, decepções, pessoas. E nisso me causou muita coisa. Sim. Que afetou não somente o meu lado, né, espiritual, mas o meu lado emocional, foi pro meu lado físico, né? Que isso começou a encadear perda de sono,
manchas roxas no corpo, começou a me ocasionar umas coisas que começou a me preocupar. De dores no corpo que eu pensei até que ia morrer. Que vinha dores no meu coração, dormência no braço, que eu achei que uma situação começou a complicar porque aquilo estava me afetando muito. Sim. Me afetou muito já a situação do veio bem forte. E eu fiquei preocupada e era só eu e Deus, porque eu sou um pouquinho... Eu gosto muito de servir, né, de ajudar. Ela é assim. Mas, para mim, eu sou fechada. Entendi. Reservada. Então, por algum tempo, né, você meio que passou essa situação sozinha, reservada, vamos dizer assim, Sim. né? Até pelo fato de repente, ser um Sim. pouco mais na dela e tal. Assim, bom, vou dar uma segurada aqui, não vou compartilhar com ninguém não, vou ficar aqui, né? Enfim, nessa situação. Claro que a gente sabe que isso não é uma escolha que a gente faz consciente, muitas Sim. vezes, né? Às vezes até por amor ao outro. Às vezes Até a não gente não preocupar, quer... porque eu não Exato. queria nem preocupar minha família, né, meu esposo. Ele, às vezes, até sentia, perguntar, bem... Eu não, tô bem, só tô sentindo uma dorzinha aqui, mas tomava um remédio. Mas eu sabia o que era, só não queria preocupar. Porque tempos atrás, né, nessa fase de Covid, eu passei pelo processo da Covid, então, assim, eu vi o quanto ele ficou preocupado, o quanto, né, minha família, né, ficou com aquele medo do receio, que eu fiquei internada, foi um pouquinho complicado. Então, assim, eu vi o quanto eles, né, sentiram por mim. Então, o que eu estava sentindo, eu já sabia a batalha que eu estava enfrentando. Entendi. Então, eu não queria passar, né, a preocupação e a profundidade daquilo que eu estava sentindo para eles. E eu nem o porquê. Porque, assim, tem coisas que é particular, só nós e Deus mesmo. Às vezes é processo que temos que passar, porque há um propósito, né, a ser alcançado lá na frente. Sim. Mas, assim, mesmo você indo nos cultos aos domingos, né, que você comentou que você é regular nos cultos, você se viu sozinha, né? E não foi possível vencer essa luta aí que você estava passando, que era uma coisa meio que invisível, meio que ali, né? Um momento de sozinha mesmo, lutando sozinha. Não foi possível vencer isso sozinha, né? Não. Não. E aí eu queria saber como é que você conheceu a conexão, né? Como é que, de alguma forma, Deus, né? Sim. Ele fez uma ponte. Sim. Porque o nosso Deus, ele nunca planejou que a gente andasse sozinho, né? Verdade, Isso é uma decisão nossa, né? Às vezes a gente fica ali, na nossa dor, às vezes por conta dela, né? Até por amor, não quero dar trabalho, não quero incomodar, né? Não quero, enfim, né? A gente tem essa preocupação realmente. E aí, eu sei que em algum momento apareceram pessoas no seu caminho. E eu quero saber como é que foi isso para você. Como é que foi essa união aí com essas pessoas? Bom, eu vou tentar resumir, porque é um pouquinho longo, porque onde eu trabalho, né, no caso, a anfitriona, né, a qual cedeu, né, o lugar, a casa para estar fazendo, ela convidou, né, a minha patroa falou comigo, porque ela sabe, né, que eu sou evangélica, que gosto, e ela me convidou, ela falou comigo. E, assim, eu não fui, falei, eu não vou não conheço ninguém, né, não sei como é que é. Mais uma vez não querendo dar trabalho, né, Aline? Aí, o que acontecia? Quando tinha, né, os encontros, eu escutava, né, assim, a subida delas, que elas iam lá para cima, o andar pelo andar que eu trabalho. Aí, quando começava os louvores, começava todo mover lá, às vezes eu ia lá na porta, abria a porta. Olha! Coisa boa. E ficava escutando. Sim. Aí eu ficava lá escutando, aí às vezes no caso, né, eu conhecia o louvor, eu gostava, aí eu ficava lá. Aí às vezes a minha produtora pergunta, o que está acontecendo? Que às vezes, né, havia algum mover que falava em línguas, ela, o que é isso que está acontecendo? Aí eu explicava para ela um pouquinho. Olha que coisa tremenda. Aí eu ficava ali, e era assim, e aquilo queimava, ardia no meu coração. Eu ia até na escada, ficava assim, saía um pouquinho da porta, ia até mais próximo, né, a escada. Sim.
E depois eu voltava, acabava o louvor, acabava aquele momento assim, que eu acho que já era mais o momento, né, da palavra que ficava. Aí eu entrava. Sim. E assim ia. Mas eu queimava no meu coração e falava assim, Senhor, algum momento eu vou estar ali. É eu muito quero. curioso, porque assim, a gente que está lá reunido, a gente às vezes não tem noção É verdade. de onde o Sim. nosso louvor pode chegar, né? Onde, Sim. onde alcança, né? pessoas. É muito curioso isso, que eu fico pensando, Deus, olha, realmente você trabalha, né? Enquanto a gente te louva, enquanto a gente tem comunhão, enquanto a gente obedece, né? Sim. Enquanto a gente obedece essa coisa da comunhão, ele vai trabalhando e a gente não tem ideia, né? Eu fico pensando assim, ela é alguém que a gente, que foi encontrada, vamos dizer assim, né? O Senhor foi lá e pegou ela assim, ó. Sabia que eu precisava. Né? Ele viu, né, a necessidade, né? Ele alcançou a necessidade do coração dela através do louvor. Isso é tremendo, isso é a coisa mais linda. Amém, amém. Essa diversidade, esse amor, esse cuidado do Senhor para conosco, né? Não, e eu fico pensando quantas curas, de repente, ele não faz e a gente não sabe. No secreto, a gente nem sabe. Né? Por causa do toque. Eu lembro que agora, recentemente, eu estava saindo de casa e eu estava aguardando o elevador e uma vizinha estava escutando um louvor que eu amo. Gente, uma coisa tão assim, simples, né? Sim. Mas mudou a atmosfera do corredor do meu corredor ali do elevador, Sim. sabe? Assim, eu já desci louvando, já desci, ai, sabe? Parece que foi assim um chamego de Deus, Sim, assim, sim. um carinho de Porque Deus, o né? louvor, né, ele é algo que vem para acalmar. Eu sou de um tipo de pessoa que eu já acordo louvando, independente do que eu esteja Sim. passando. Aham. Né? Até lá onde eu trabalho, eu ouvi uma pessoa que falou assim, nossa, você já acorda louvando? Como assim? Sim. Falando, não, independente do que você não tem problema, não. Eu falei, não tem eu tô problema, todo sabendo mundo aí tem. que esse louvor que te pegou aí, você tava lá louvando no elevador, conta pra gente aí. Isso, foi. Então, aí eu tinha, né, ficava nesse particular com Deus, falava assim, eu ainda vou estar no momento, eu quero estar nesse momento em comunhão. Por quê? Porque os dias que eu tô trabalhando e quando tem, né, culto, coisas na minha igreja, é os dias que eu tô trabalhando, então eu só tenho um domingo para ir. Sim. Então, assim, é tão bom a gente, né, mesmo que a gente ore, mesmo que a gente busque, eu gosto de estar em comunhão. Amém, mas é isso. Eu gosto. E nesse momento ao qual o que eu estava passando, era assim, era eu e Deus, né? E às vezes eu estava precisando de abraço, mas ainda não tinha sido encontrada. E o domingo que eu tinha, aquela correria, eu sei que todos os irmãos têm, mesmo que eu estava dentro da igreja, indo para o culto, né? Eu chegava, pedia assim, o Senhor me deu uma resposta, que alguém viesse, Sim, né? Gente, sim. Deus respondeu. Ai, Mas, que maravilhoso. Então, assim, e eu falava isso com o Senhor, e no momento, né, eu acordei, fiz todo o meu trabalho que eu saio na sexta de manhã, acordei fechando a porta, já saindo para ir embora, fechando a porta e louvando. Sim. Aí, nisso que eu estava louvando a Ana, né, que é a dona lá, Anfitriã nossa, estava Isso. descendo a escada, aí ela falou, nossa, que bom, já acorda louvando, cantando. Aí eu falei, não, tem que ser assim. E começamos ali a conversar, fomos dentro do elevador, né, conversando. Eu falei, olha, eu ouço vocês toda quarta-feira. Aí ali eu fui conversando com ela, por que você não vai? Aí, ó. Sim. Aí aquilo já... Lançou a rede, Lançou, lançou a é rede. isso. Aí aí. Não, vou sim, minha pastora já falou comigo, mas eu fico comecei ela, não, vai sim, menina, quarta-feira tem, quarta-feira... Eu falei assim, tá bom, eu vou ver se quarta-feira eu vou. Sim. E assim, né, esperei na próxima semana, falei, fiquei toda feliz, um convite eu já recebi, né, pessoalmente, falei, Senhor, obrigada. Já quebrou um gelo ali. Isso aí. Conheceu o anfitriã, já quebrou um gelo. Isso aí. Exatamente. Aí, esperei a próxima quarta-feira. Mas aí, não... como é que foi essa quarta-feira, quando chegou essa quarta-feira? Nessa quarta-feira foi assim, teve uma ansiedade de querer estar. Mas eu confesso que veio, né? A batalha para romper, para chegar àquele lugar. Sim. E Porque qual era a questão, assim? O que você tentava... O que estava tentando te impedir de chegar até a reunião?
Não sei. A timidez, assim, a timidez, vergonha. eu sou um pouco, assim, eu gosto muito de falar, mas, assim, como era a primeira vez, eu não conhecia elas, né? E eu não sei como seria, né, a receptividade. Eu fiquei com aquele receio, mas a sede de chegar àquele lugar era grande, mas aí, sabe, a gente sabe que quando há um propósito a ser alcançado, o inimigo ele começa a querer isso aí. a trabalhar. E ele começa, né, a primeira batalha que a gente enfrenta é na mente. Sim. Então, na minha mente começou, o que você vai fazer naquele lugar? Começou, parece aquela rosinha, aquelas coisas. Só acontece com você, Aline, não acontece com mais ninguém. Então, começou aquela, mas você tá cansada, trabalhou o dia todo, você vai fazer o quê lá? E eu ficava assim, ai, Jesus, eu vou ou não vou? Aí começou a dar uma hora, se aproximar a hora, assim. Eu me arrumei, tomei banho, botei a roupa, me arrumei, ainda fiquei naquela coisa assim, vou ou não vou, e fiquei. Aí eu falei assim, Senhor, eu vou. É isso. Fui cheia, eu fui assim, com medo, ainda fui com medo, com receio, mas eu fui, rompi, cheguei, Amém. né? E assim, para minha surpresa... Calma aí, deixa eu chegar nesse lugar aí. Primeiro, eu quero falar com você que está assistindo a gente. Deus não chamou você para andar sozinho, querido. É verdade. Deus não chamou você para andar sozinha, minha querida. Então, se tem uma batalha invisível também por aí, Deus, Ele quer usar pessoas. Amém. Deus, Ele quer que você se una a pessoas dEle, para estar junto, para receber realmente de Deus ali o amor. Porque quando a gente está junto, a gente vê o amor de Deus, a gente vê a alegria, né? A gente o outro, né? O outro contando a história dele edifica a nossa vida. A gente vê tanta coisa legal, testemunho, né? A gente nunca sai daquele encontro como a gente entrou, a gente sempre sai diferente, né, Vânia? Sempre é um renovo, sempre é uma alegria, sempre Deus dá um refrigério na nossa alma. A gente chega de um jeito e sai de outro. Um abraço que você recebe, o nosso compartilhar também é muito importante. A alegria que uma transmite para a outra. Sim. Que você está com um problema, eu estou com um problema. Se você ora por mim, eu oro por você. Aquele abraço, a comunhão, Deus, a bênção dessa, o Senhor ordena a bênção na comunhão. É muito tremendo isso. Não é bom andar só. Eu imagino que você, como líder de conexão, líder das mulheres, já deve ter visto muita coisa, Muitos testemunho edificante. Glória Olha, a Deus. você precisa fazer parte, Amém. precisa experimentar. Sabe que, como a laranja, né? A gente não sabe se ela é azeda, se ela é doce, se nós não experimentarmos. É verdade. Mas se você vier experimentar, eu tenho certeza que você nunca mais será a mesma. E a Aline falando aqui de timidez... Me lembrou rapidamente, antes de nós passarmos, que quando você chega no Conexão, a maioria das mulheres chegam tímidas. Ninguém fala nada. Eu falei, ai, Jesus, me ajuda. Vamos em comunhão, vamos levar essa reunião. Mas elas chegam tímidas, né, assim, introspectivas. Mas depois de um tempo, é cura, renovo. Elas estão falando, estão testemunhando, estão lendo a palavra. Você vê esse crescimento. É fantástico, é lindo você ver. É cura também nessa área da timidez. É, claro que é. A coisa mais linda é a gente ver uma pessoa que chegava lá e não sabia orar. É verdade. Né? Aí, de repente, você vê a pessoa ora assim, você fala, ai, meu Deus, que coisa mais linda. Muito olha, bom. gente, sou suspeita. Eu. Mas aí, conta pra gente como é que foi esse primeiro encontro, essa sua primeira ida lá na Conexão da Vânia. Como eu estava falando, né? Houve o medo, rompeu, né? Todo o medo, a batalha na mente, cheguei naquele lugar. Isso aí, a batalha na mente. Olha, já no primeiro dia, no primeiro encontro, eu não sei nem, assim, como falar o cuidado, o amor, Amém. Né? De Deus através da vida dessas mulheres naquele lugar. Amém. Me receberam de uma forma que parecia que já me conheciam. Família, né? Família. Tempo, sabe? Já fazia parte ali. E foi ali, sabe? Me abraçaram, me acolheram com todo amor, com todo carinho. Como a Vânia falou, às vezes a gente se sente tímida ali, mas puxando sempre, sabe? Sim. Vai perto, chega aqui, não, tá aí por quê? Querendo ficar lá afastado, mas vem pra cá. E foi ótima a recepção, quebrou aquilo que tava, sabe, que
queria estar na minha mente, que Amém. eu não fazia parte daquele lugar, né? Vamos dizer assim, talvez, não faz parte. Porque tem pessoas que fazem assim, talvez não frequentem, não até queiram frequentar, né? Porque eu sou de outro ministério, o que for, mas não fizeram exceção, não tem exclusão, ou seja, tem comunhão. Aleluia. É sabe? isso aí. Então, porque a gente assim, faz parte do mesmo sim, corpo, né, sim, querida? Sim. Né? A gente Com é um certeza. com Deus, então, assim, é uma alegria a gente estar junto. Então, me abraçaram, independente de já aquele dia, a primeira vez me virem ali, mas me abraçaram de uma forma que até hoje eu só tenho gratidão. Ai, que né? lindo. Pelas meninas, pela Vânia, né? E pela família Academia, né? da Sou uma Fé, família. porque eu já fui, então a receptividade ali é tremenda. Sim. Então, tô até hoje. Amém. Eu falo que eu já faço Faz parte, ela faz parte Claro. da nossa vida. Com certeza. Nossa. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da experiência, né, que você teve com uma oração, né? E Deus ali Foi a chave inspirou, né? Sim, sim. Para que a oração fosse feita. E eu queria saber o que mudou a partir dessa oração na sua vida. Como ver a Mudou cura, muita né? coisa. Como é que Porque foi isso? Como é que foi esse momento? Conta pra gente. Eu, se eu não me engano, não sei se foi no segundo encontro, né? Aham. Que eu fui, né? E como eu já falei no começo, eu estava passando por essa batalha que estava, assim, me fazendo muito mal, que eu já queria ficar isolada. Então, estava afetando A saúde, a minha saúde. E eu ali, trabalhando ali, eu tinha, realmente, eu tinha medo, eu pedia a Deus para não morrer, porque eu achava que eu ia morrer. E às vezes eu sozinha ali, eu só falava assim, Senhor, não me deixe morrer. Porque eu ainda tenho um propósito a cumprir aqui na Terra, eu ainda tenho minhas filhas para encaminhar, né, nos teus caminhos, uma já está encaminhada, tenho minha outra, mas não me deixe morrer, eu ainda tenho algo a cumprir aqui. E quando vinha essas dores, porque vinha dores no meu coração, eu ficava muito preocupada e eu só falava com o Senhor. E acho que foi no segundo encontro a qual eu fui, né, depois da comunhão ali, do momento de comunhão ali, teve todo o momento de palavra e foi o momento final que tem a oração. E nesse momento de oração, né, a gente ali orando, Deus, né, colocou a Vânia, usou a Vânia como instrumento, né, de cura para a minha vida, através da oração dela. Ela orando, ela veio exatamente aonde eu precisava da cura. Amém. Ela veio, né, eu ouvi, né, pela voz dela, e eu senti ela, quando ela botou a mão no meu coração, e ela falou, Senhor, traga a cura ao coração. Glória a Deus. Amém, amém. Quando eu ouvi aquilo, e eu senti imediatamente Glória dali a a Deus, resposta Deus de Deus, é daquilo que eu maravilhoso. precisava. Sim, Amém, era a Jesus. resposta Porque do seu clamor, sabia. né, querida? Justamente aonde eu precisava, Sim. né? E foi dali, né? A partir dali, o que eu sentia, eu já não senti mais. Amém. Amém, Glória a que Deus. Não senti, Glória a sabe, as Deus. dores, graças a Deus, tudo foi mudando. Aham. Então, foi justamente isso. Amém. A cura, né, que eu tive Amém. foi através dessa oração, né, Amém. desse encontro. E o que você tem para contar pra gente, assim, de transformação que você tem visto ali no grupo, de aprendizado, assim, que você costuma ver ali no nosso meio e que tem edificado a sua fé, que você tem levado para sua vida, né, como prática mesmo cristã? Cada estudo, né, que a gente tem ali, que a gente vai, né, assistindo, vai aprendendo com a palavra, né, vem somando na minha vida, a gente vai Amém. aprendendo para colocar em Benção. prática, né, e como já a Havana falou, é o testemunho, é o no conversar, no aprendizado com uma com a outra, como o teu problema, às vezes, você acha que é grande, mas se você ouvir da tua irmã, Sim. né, você olha assim, nossa, eu pensei que o meu era, né? Sim, é Sim, verdade. era A mais gente pensa forte. isso. Então, Às vezes a gente fica até com vergonha de ter um É problema. verdade. e aquilo que uma já passou, às vezes a outra não conta, mas já tá passando, Sim. né? Mas ela já passou, já sabe a Sim, experiência. experiência. Então, ela acaba contando... Venceu, né? Né?
Venceu, verdade, edifica, né? E ali ela acaba contando a experiência do que ela passou e você, ele mesmo caladinho, fala assim, nossa, eu tô passando por isso, mas vou vencer como a minha irmã venceu. Amém. E é assim. Eu fiquei sabendo, a Vânia me contou que você não falta uma quarta-feira. Não. Você é frequente. Não. E é uma exímie cozinheira. As quitutes que ela leva, porque a gente também come, tá, gente? Os quitutezinhos da Aline são maravilhosos. Essas mãos preciosas que ela tem para confeccionar. Amém. E você consegue entender hoje, assim, a sua importância para o grupo, assim? Como que você... O que você pensa a respeito disso, assim? Olha, eu não sei. Quem pode dizer a importância A minha importância são elas, mas eu posso dizer a importância do grupo para mim. Sim, né? sim. Que é bênção, sabe? Eu amo, eu chego em casa, eu falo para minha mãe, ela já conheceu minha mãe, já levei ela. Porque minha mãe ficou, sabe, impactada também, né? Pelas coisas que eu conto, né? O quanto Deus trabalha naquele lugar, através da palavra. Eu ali, às vezes, no estudo, eu tô no celular tentando pegar tudo e já envio para minha filha. E assim, eu vou, sabe, mandando o que eu tô recebendo ali da palavra e vou enviando. Então, assim, eu sei da importância, né, a conexão, né, de mulheres, né, a qual tenho frequentado, faço parte, é para mim. Sim. Aí elas que podem dizer, né, a importância. Com certeza. Ali soma, ali é uma bênção, né? E é gratificante. Né? Você vê o que Deus tem feito. Né? A partir de um momento que você vai, fala, você compartilha, você vence a timidez, vence a vergonha. Ou um porteiro, ou no hall do prédio, ou na portaria, você encontrar com um amigo, um vizinho, não exime. Nós precisamos falar do amor de Deus. Precisamos fazer esse convite, sem medo. Temos que ser intérprete, ousadia. O Senhor nos dá ousadia para isso. Então, assim, a resposta está aí. É isso. Né? A gente vê o que Deus tem feito. Amém. Assim, não podemos realmente hesitar mesmo. Temos que realmente ser ousadas, ser intérprete, ir lá e falar do amor do Senhor Jesus. Não, e é curioso hesitar, que às vezes Deus muda o script, né? Muda. Porque assim, pensa, quando que a gente ia imaginar com louvor ia alcançar uma pessoa lá no outro andar e que a partir daí, né, ia surgir um convite. Então, quer dizer, Deus trabalhando em todo o tempo, né, para favorecer aquela que tinha sede, porque é isso, né, tinha sede. E você, Aline, com certeza você é uma pessoa muito importante para o grupo, sabe? Todos nós que fazemos parte de um grupo, a gente importa muito. Uns para os outros, porque a gente não é só edificado, a gente também edifica. E eu vou falar pra você, às vezes a gente não tem nenhuma história, assim, super, né? Pra contar. Mas, às vezes, o nosso abraço edifica. O nosso silêncio, às vezes, edifica. Entendeu? Só a presença da pessoa edifica, sabe? Às vezes você nem sabe por quê. Às vezes você não sabe nem o que você falou. Às vezes você não sabe nem o que você fez. Mas você, de alguma maneira, tocou alguém que estava ali na reunião e falou, nossa... Aquela menina ali, de alguma maneira, Deus, na vida dela, fez a diferença na minha vida. Porque é isso, né? Todos nós somos morada do Espírito Santo. E ele usa cada um de nós. Nós somos instrumentos dele. Pode ter certeza que você é muito importante, sim, para o seu grupo. E você, se alguém está assistindo essa nossa gravação hoje, essa nossa live, né? E pensando assim, será que uma conexão é para mim? Né? A pessoa fala assim, gente, será que esse negócio de grupo pequeno, né? Será que isso é para mim mesmo? Será que eu deveria fazer parte? Ou será que eu deveria continuar aqui, né, com essa minha dorzinha aí de estimação, né? Essa minha... O que você teria para dizer para essa pessoa, assim, que tá nesse lugar aí que você tava ali, de tipo, ou só ir na igreja aqui, tá bom, contar pra ninguém, ou só vou na igreja, só no culto tá bom, porque às vezes a pessoa tá passando essa batalha também, né? Sim. Eu diria para romper. Amém. Romper as barreiras, né? Derrubar,
né? Todas da mente, porque, como eu já falei, a batalha na mente é a primeira que vem, porque quer te colocar num lugar que você talvez não mereça, que você não vai adiantar nada, talvez pelo que você esteja passando, não vai adiantar você chegar naquele lugar, de você não estar, né, em comunhão, porque ninguém vai resolver o seu problema. Mas eu só digo para romper, como eu rompi, cheguei naquele lugar, e Deus tem muita coisa para fazer, né, como fez na minha vida e continua fazendo, e eu tenho aprendido muito com as mulheres, com conexão. Então, assim, rompa primeiro, né? E chegue em alguma conexão de mulheres que vocês forem convidadas a estar. E deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar. Amém. O importante é a gente estar com o nosso coração aberto. Né? E disponível para fazer aquilo que Deus quer fazer, né? Exatamente. Através de nós. Né? Recentemente, né, tivemos a série Portas Abertas para Reconciliação. Sim. E nós aprendemos muito. Verdade. Se o local, né, onde Deus estabelece conexão, Deus já chegou ali naquele lugar com milagre. Amém. Né? Então, Ele quer ver a nossa disponibilidade. Sim. Só para cooperar com a obra dele. Sim. Cooperar com a obra, porque o milagre já foi estabelecido. E engraçado que a Ana, ela tinha um desejo, a nossa anfitriã. Sim. O sonho dela era ter uma casa grande. Gente, eu vou mandar um beijo assim, pra Ana. Beijo, Ana. Beijo, Aninha. Deus te abençoe. Amém. O sonho dela era ter que ela morava na mesma rua, né? Na Miranda de Cálculo, da rua da nossa igreja. Mas como ela foi tão recebida, ela foi tão bem recebida, ela ficou tão feliz que ela caminhava sozinha. Sim. A Ana caminhava sozinha. Entrava na igreja com a família dela, saía e ia embora. Entrava na igreja e saía e ia embora. À medida que ela foi, né, recebeu esse convite do Conexão, ela começou a ampliar as amizades. Sim. Né? Ter amizade, compartilhar, abraçar, estar juntas, chamar para sair, tomar um café, mudou completamente. Porque ela não conhecia ninguém na Tijuca, ela veio da Barra, não conhecia ninguém na Tijuca. Sim. Então já alegrou o coração dela. E o Conexão foi para ela assim um divisor de água. Então ela falou assim, eu quero isso para mim, eu quero para minha vida, eu quero abrir a porta da minha casa, meu apartamento é pequeno. Muito eu bom. não posso. E começou a orar. Começou a orar e o Senhor se respondeu de forma sobrenatural. Amém, amém. Né? Deus deu esse apartamento para ela, que é uma cobertura linear, onde ela pode receber as mulheres, a alegria da Ana, né, Aline? Em receber as mulheres, porque ela falou assim, olha, é assim como fui recebida, eu também quero receber. Sim. Então, uma alegria muito grande. Ela está muito feliz e nós ali também muito felizes com o que Deus tem feito, sabe? Amém, glória a Deus. O Senhor nos surpreendeu. É muito bom, porque Deus trouxe novos amigos para Ana. Sim. Né? E trouxe novos amigos para você também, né, Aline? E são pessoas que vão ficar, né? Sim. Vão ficar pela nossa vida, que vão marcar a nossa vida. Porque é isso, né? A gente passa um na vida do outro justamente para deixar marcas, né? Eu participei de um sepultamento recentemente e foi exatamente isso que a gente via, assim, né? Que a gente vai embora e o que a gente deixa é justamente a marca, né? Enfim, o amor, a gente deixa o nosso sorriso, a nossa alegria, a gente deixa os nossos conselhos, a gente deixa o nosso testemunho, Exatamente. né? É isso que vai edificar, né? E é isso que as pessoas que vão ficar com saudade da gente, vão levar para a vida, né? Vão levar para elas, vão sempre estar lembrando disso. E é isso. E aí eu queria conversar com você um pouquinho, Vânia. Eu queria saber de você como líder, né? Ouvir esse tipo de testemunho, assim, sabe? Como que é isso para você, assim? Como que é experimentar essas surpresas, assim, né? Que Deus faz no caminho, assim. Poxa. Às vezes não faltam até palavras, né? Verdade. De tão gratificante que é. Sim. Né? A gente recebe, né? Essas mulheres, cada mulher que entra, né? Cada uma com um contexto, cada uma com uma história, cada uma com um jeitinho, uma personalidade. Amém. Né? E Deus vai nos dando sabedoria, paciência para conduzir cada uma, né? Estar com cada uma, falar, abraçar, cada uma com uma questão. Então, assim, você vê depois o próprio Espírito Santo agindo, né? Através da palavra, cada série. As séries vêm assim, de uma forma sobrenatural. Vem. Né? Porque Deus
assim, né? Não tem nem como explicar, né? Mas Deus sabe, né? O coração de cada um, o contexto de cada um. E assim, a gente recebe aquela palavra, a gente vai se alimentando. E tem aquela hora, o momento da troca, né? Sim. Uma fala, outra fala, outra compartilha. Ah, mas eu aprendi isso sobre essa palavra. Olha, essa palavra veio de encontro à minha necessidade dessa semana. Amém. Ah, essa palavra veio de encontro. Olha, como eu estava orando, eu precisava ouvir isso. Outra só chora. Sim, né, verdade. Aline? Então, assim, é muito gratificante você ver o crescimento. Sim. Né? Você vê assim, cada uma se desenvolvendo, né? Até o chamado, o que Deus quer. Sim. É dali, né? A pessoa está ali, não sabe o que eu faço, né? Essa semana, assim, fiquei muito alegre, muito feliz. Tanto testemunho, né? Ai, Muito testemunho, conta, né? amiga, quero saber. E a Ana Lúcia tinha um desejo de, eu quero tanto servir na igreja, eu quero tanto servir, sabe? E ela tá ali com a gente um tempo, e aprendendo, e crescendo, e ela queria muito servir. Eu falei, então tá, vai pro Somar, o Somar você vai conhecer pessoas também, vai ajudar, vai recepcionar pessoas. E essa semana eu a vi, domingo, foi o primeiro dia ela servindo. Que legal. Aí eu comecei a tirar foto. Minha conectada. Eu sou babona. Eu amo essas meninas, sabe? Nós temos 8 conexões de mulheres, 8 líderes já. Deus tem, assim, feito maravilha e tem expandido cada dia mais. E o reino está sendo, assim, proclamado para essas mulheres. Sim. Assim, é só alegria, só Amém. alegria, É isso sabe? aí. A gente é muito edificado Muito mesmo. edificado. E a gente vê pessoas ali entregando a vida para Jesus. Sim. A gente vê pessoas ali decidindo pelo batismo, né? A gente vê tantas fazendo coisas, escola né? A gente vê a pessoa crescendo. A gente vê a pessoa também chegando sozinha e de repente traz o cônjuge, o marido, a esposa, daqui a pouco chega com o filho, né? Sim. E é muito Sim, maravilhoso. porque nós temos mulheres solteiras, temos mulheres casadas. Sim. Né? Então, ali, alguns os esposos não frequentam, mas elas levam a palavra. E através da semeadura ali, elas vão semeando, né? A mulher sabe, edifica. Claro. Né? E ela vai edificando e o marido já vai chegando. E a gente vai vendo testemunho em cada encontro. Olha, ele veio hoje. Hoje ele veio, foi o culto. Olha, ele ouviu aquela palavra. Sim. Olha, ele ouviu determinada oração. Olha, teve resposta do Senhor por motivo que nós oramos juntas. E Deus aí moveu. Assim, Deus fazendo cada coisa tremenda. Sim. Eu queria dizer para você, né, que ainda não faz uma parte de um pequeno grupo, né, que você se junte a nós, sabe? Porque tem grupos, conforme a Vânia falou, no caso dela ali, ela tem um grupo de mulheres. Sim. Na minha casa, por exemplo, tem um grupo misto. Mas tem um grupo de casais, tem um grupo de família. Então, tem um grupo de senhoras, eu acho também, né? Eu não sei se... É mulheres. É mulheres mesmo, dentro mulheres do grupo mesmo, de mulheres. Dentro do grupo tem umas mulheres mais... Sim, entendi. 50 mais cheia de 60 vida, mais cheia de vida, glória a Deus. Cheia de experiência. O que é maravilhoso. Que é uma bênção com a nossa querida Márcia, líder Márcia. Sim, eu estava lendo até a palavra essa semana que falava, né? Que as mulheres mais velhas, que elas ensinem as mais novas, né? Sim. E eu estava justamente orando sobre isso, falando, Senhor, eu quero aprender, sabe? Com essas mulheres mais experientes. Eu quero realmente, assim, ouvir. Eu não quero ser aquela pessoa que despreza o mais velho, sabe? Mas eu quero olhar realmente com amor. Eu quero poder, assim, caramba, considerar, sabe? Considerar o que é dito, considerar a vivência dela a experiência. Muda, né? Gente, isso é muito precioso. A gente precisa realmente, porque aí assim a gente vai sendo edificada e a gente vai também podendo ajudar outras pessoas, né? Exato. Quando a gente estiver aí nesse outro momento. E aí eu queria perguntar para você, qual a importância de uma pessoa abrir a sua casa para conexão? O que você acha dessa iniciativa, né? O que você acha que acontece, né, quando a pessoa ela tem essa iniciativa, ela toma essa decisão? Já até compartilhamos aqui um pouco da experiência da Ana, né? E assim, é um privilégio fazer parte, né, do reino. É privilégio você abrir a porta da sua casa, né, para receber pessoas, para edificar pessoas, você sabendo que você está fazendo parte, né, daquilo que Jesus Cristo fez aqui na Terra. É isso. Então, assim, não tem outra palavra a não ser privilégio. Amém. Você
fazer, compartilhar com pessoas, você receber pessoas, a sua casa é edificada, a sua família é edificada. E quando você abre a porta para o Senhor, para o próprio Jesus, Sim. se você abre a porta para pessoas, né, abraçar pessoas, é para o próprio Deus. É isso aí. Então, assim, o Senhor não despede ninguém de mão vazia. É verdade. Ele sempre vai suprir, ele sempre vai abençoar. E, assim, um privilégio mesmo, Amém, sabe? amém. Nossa, eu me alegro demais em poder ter essa conversa com vocês. Realmente, assim, o nosso Deus, ele faz coisas inimagináveis, né? Inimaginável. Então é isso, pessoal. A gente vai agora encerrar a nossa gravação. Vamos falar! Mas só que a gente não pode deixar de falar, né? Sim. A frase que a gente sempre termina, que é o sem o Espírito Santo não dá. Não dá mesmo. Não dá mesmo.